No ar, JSV Live Show, o seu programa de entrevistas online. Boa noite a você, internauta da JSV. Começa mais uma edição da JSV Live Show. Toda quinta-feira é um assunto importante que nós repercutimos, que nós discutimos, que nós conversamos aqui na nossa programação, no nosso programa. Obrigado a você, internauta, que está sempre conosco, conectado no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Vamos falar hoje de um tema importante, um tema que é sempre importante de ser debatido, de ser esclarecido a respeito de luto, mas um luto após um suicídio, como que isso acaba afetando a vida de todas as pessoas que acabaram passando por um momento como esse. E para falar sobre esse tema, duas convidadas especiais, uma que já é conhecida no nosso internauta, a Karina Fukumitsu, a maior especialista em suicídio no Brasil, suicidóloga, já elaborou vários livros a respeito dessa temática, e também a nossa convidada Tereza Gouveia Vera, psicóloga, uma das maiores conhecedoras a respeito do tema luto no Brasil. Agradeço a sua presença aqui na nossa live. Karina, boa noite a você. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês novamente e estar com a minha querida e amada Tereza. Aliás, a Karina que sugeriu esse tema, que propôs essa dobradinha nessa entrevista ao lado da Tereza. Prazer tê-la conosco. Tereza, boa noite a você. Obrigada, Bruno. Cá, amada, agradeço, você ter proposto esse espaço, agradeço o Bruno de ter falado, mas imagina, eu não sou, eu tenho referências em luto, quem me dera, mas eu agradeço muito o seu carinho, adoro o tema, trabalho muito com ele, e é um prazer sempre falar sobre isso, ainda mais para cá, Com certeza, aliás, a Tereza foi a responsável por conhecer o trabalho da Karina, porque o Setembro Amarelo é a temática que envolve o tema suicídio, e um trabalho jornalístico buscava referências a respeito desse assunto, e a Tereza indicou a Karina para falar a respeito do tema, até numa agenda que ela cumpriu na nossa cidade de Taubaté sobre esse assunto, e a partir daí eu descubro que existe essa parceria há bastante tempo, esse trabalho conjunto a respeito desse tema, o luto após o suicídio. Gostaria que vocês falassem um pouquinho primeiro dessa dobradinha, nessa parceria de um assunto tão importante de ser discutido. Essa parceria iniciou quando eu adoeci, eu tive um adoecimento autoimune, uma inflamação cerebral, e que eu tive o privilégio de receber pessoas entrando em contato, e Tereza entra em contato comigo perguntando se poderia divulgar os meus livros no blog dela, Laços e Luto, que eu já acompanhava há algum tempo. Eu sou apaixonada pela maneira sensível que a Tereza traz, e coloca em palavras, principalmente as dores, o sofrimento humano. E quando ela perguntou se poderia divulgar os meus livros, eu falei, nossa, como a vida é muito boa, principalmente como eu tenho trilhado esse caminho da suicidologia, especificamente também trabalhando com a prevenção e com a pós-venção. Para mim foi um grande presente receber o recado, a mensagem da Tereza, e aí deu início a uma grande amizade, uma dupla que a gente se admira, eu tenho certeza do amor da Tereza e ela também tem a certeza do meu amor por ela, e por isso que eu também sugeri, eu não poderia falar sobre essa temática de luto, especificamente luto por suicídio, sem ter essa parceria com a Tereza, porque a Tereza desde então tem trilhado comigo essa jornada do acolhimento, essa jornada principalmente dessa preocupação em a gente ofertar espaços de parcerias mesmo, porque não por acaso, eu não queria ficar sozinha, por isso que eu sugeri que a Tereza estivesse conosco nessa entrevista, porque eu acredito que o trabalho, sobretudo do luto por suicídio, que é da pós-venção, é muito melhor quando a gente recebe a companhia de um outro que a gente admira, que a gente confia, que a gente pode realmente não nos sentirmos sozinhos e solitários nessa jornada. Então, essa talvez seja um pouco da explicação
e da trilha que nós percorremos, né, Teresa? E assim, desde então a gente não se desgruda mais. Isso aconteceu em meados de 2015, né? Que aí eu tive a inflamação cerebral em 2014, e desde então a gente tem andado juntas. E eu não desgrudo mais, né? Até eu viver meu último momento, eu não desgrudo dessa mulher linda, que a gente também tem o costume de se chamar alma linda, né? Então é isso. A Cá é uma querida, eu também adoro as escritas dela, né? Eu acho que as escritas são muito acolhedoras, são sempre de continuidade, de ter fé, de ter esperança, né? De acreditar que é possível. Tenho muita admiração por tudo que ela passou, e não foi pouco, né? Que passou e passa, e não é pouco. Eu acho que a Cá tem uma força vital que é maravilhosa. Eu estava lá no Chile quando a gente se falou, né? Que veio aquele convite para o livro. Eu me senti assim muito lisonjeada de você me convidar para escrever um capítulo com você, muito mesmo, porque eu tenho muita admiração por você, muita. E o que eu sei de suicídio, eu aprendi com ela. A Cá é a minha mestra nesse sentido, né? Tudo que eu sei de suicídio, tudo que eu tento me aprofundar, ela é minha referência. E não só minha, né? Eu acho que a Karina é referência no Brasil mesmo hoje em suicídio, né, a Cá? Sem falsa modéstia. Então, eu acho que isso é a partilha, né? Esse livro que a Teresa trouxe é um livro que, quando eu também estava em remissão, na verdade, eu estava em recuperação da minha inflamação, eu imaginei que eu ia definhar no meu cérebro, porque até então eu convivi com o diagnóstico de esclerose múltipla, e aí então eu resolvi escrever o livro dos meus sonhos. E nesse livro dos meus sonhos eu colocaria e compilaria e aglutinaria, né, também pessoas que eu tinha estudado, que são os meus mestres também no luto, na tanatologia, na suicidologia. E também eu coloquei pessoas que me ajudaram na recuperação. Né? Então, eu fiz esse convite, que o livro foi publicado pela Sumos Editorial, Vida, Morte, Luto, Atualidades Brasileiras. E aí, então, eu tive o privilégio também de ter um capítulo, um dos mais bonitos, não quero fazer comparações, mas, assim, falo que, assim, a Teresa entrou com um capítulo para a gente começar a falar sobre o luto, especificamente. Então, um jeito lindo fez com que a gente pudesse aprimorar, né, e ampliar esses estudos sobre a morte, sobre o morrer, sobre a suicidologia e sobre o luto, né, em geral, porque a gente tem poucas obras sobre esse assunto. E mais especificamente sobre luto por suicídio é raríssimo. Né? Eu tenho me dedicado desde 2009, né, neste assunto especificamente do luto por suicídio, quando eu entro no doutorado para pesquisar, né, o luto por suicídio, porque eu acreditava e eu constatei de que o luto por suicídio tem as suas especificidades, né? Quais são as principais especificidades que a gente precisa trabalhar? A vergonha, porque traz muita vergonha por ser o suicídio um tema que traz muito estigma, e é um tabu, assim como toda a questão da morte e do morrer, mas principalmente o suicídio traz muita ideia de que não é possível ser falado. E aí, então, foi isso que nós abordamos, né, Bruno, na entrevista, de que era necessário, sim, a gente falar, mas tudo depende da maneira como a gente fala. A gente não pode abordar a questão do suicídio de forma sensacionalista, culpabilizante. A gente não pode trabalhar com o suicídio falando que ele é a capacidade, a prevenção significa evitação. Não é evitação. Bom seria se a gente pudesse evitar qualquer suicídio, né? Mas a gente tem que trabalhar com a prevenção no sentido da gente fazer acolhimentos. E aí, uma das coisas principais que eu quero trazer já para aquecer o tema, quando a gente fala, então, dessa especificidade que é lidar com a vergonha e com a acusação, principalmente a gente está falando da dificuldade da gente entender que da vida do outro a gente não é o responsável.
E a morte por suicídio talvez seja a única morte que a gente acha que poderia ter mudado o desfecho da situação. Então, por isso que eu acho que é importante a gente falar, e vou pedir até para a Tereza colocar, né, quais são as principais consequências de um luto, quais são as principais emoções que aparecem num luto causado por outros tipos de morte, para a gente já começar a fazer esse paralelo e essa diferenciação. Eu concordo com você, Kai. Eu acho que o luto por suicídio é o que traz mais essa questão da vergonha, da culpa, de tentar evitar, né, principalmente da vergonha. A culpa, o caminho de volta, ele é do luto, né? Mesmo que seja um luto tranquilo, entre aspas, mesmo que seja uma morte anunciada, um luto antecipatório, que a gente está aguardando aquela morte, que a gente sabe que ela vai acontecer, ainda assim nós tentamos fazer o caminho de volta. A gente volta em todas as situações que a gente viveu, principalmente nas últimas, pensando como poderia ter feito diferente. E às vezes a gente poderia mesmo. E esse caminho de volta, principalmente numa morte abrupta, ele vai acontecer, né? A gente vai voltar. Uma mãe que um filho morre num acidente, alguma coisa, ela vai ficar dizendo, por que eu não fui, por que eu não fiz? Eu estou especificando mãe, mas é claro, qualquer morte. Se a gente pegar uma pessoa idosa que morre num hospital, você fica pensando, por que eu não deixei ficar em casa? Se fica em casa, você fica pensando, por que eu não levei para o hospital? Então, são todas tentativas de evitar uma morte que a gente não evita. Então, eu acho que, na verdade, no luto por suicídio, isso vai ser agravado, né? Vai ser muito mais intenso, como a Cá está falando, mas a gente vai fazer o caminho de volta. A gente vai fazer porque são tentativas bobas, né? De ter controle do que a gente não tem, porque a gente não tem. Então, eu acho que a morte, ela vem sempre falar disso, do nosso descontrole, que a gente não tem controle sobre as coisas, e nos é muito difícil lidar com o descontrole. Eu acho que essa é uma questão. O luto é uma questão muito mais de perguntas do que de respostas, na sua opinião, Vera? Porque você colocou assim, por que eu não fui até o local evitar aquele acidente? Por que eu deixei aquela pessoa sair para acabar acontecendo? É um processo em que se tem mais dúvidas do que certezas? Eu acho que as perguntas nessa situação, elas são bem-vindas, eu acho que em qualquer situação da vida, porque elas nos fazem pensar nas respostas. Então, eu digo que as perguntas, eu entendo que elas sempre são mais importantes que as respostas. Mas nós precisamos das respostas. Nós precisamos responder sozinhos, né, Cá? Sozinhos, porque a outra pessoa não está aqui, mas nós precisamos responder. Precisamos ser muito generosos com quem nós podemos ser, porque nós somos imperfeitos, nós não contemplamos tudo. Então, eu acho que o caminho de volta, ele vai ter as perguntas, mas ele precisa das respostas, mesmo que sejam nossas. Não sei se a Cá concorda. Eu acho, primeiro que eu achei a tua pergunta linda, Bruno, porque assim, na verdade, principalmente falando sobre o suicídio, é um processo de perguntas sem respostas, porque as respostas, se depender daquele que se matou, a gente não tem. Tanto é que uma das coisas que eu mais falo no caminho da pós-venção é que a verdade foi levada juntamente com aquele que se matou. Isso quer dizer que todas as vezes que acontece um suicídio, principalmente, o que mais a gente vai ter são essas perguntas. E que essas perguntas são em direção à pessoa que morreu e que tirou a própria vida, que obviamente a gente não vai ter. Então, o que acontece? Como a gente não tem esse eco e essa ressonância das nossas perguntas e a gente não obtém as respostas, a gente fica nesse processo de ruminação, que é o processo que é muito, em parte, o processo que a gente vive no luto. Né? Então, assim, a busca de explicações, principalmente com o suicídio, ela é enorme. Tanto é que eu comparo essa busca de explicações ao fato da gente entrar no primeiro carrinho de uma montanha russa, porque a gente vai sentir várias sensações e emoções que, assim, são inexplicáveis. Né? Quando a gente lida com a vergonha, com a culpa,
e com o trauma, né? Com a situação traumática, porque muitas vezes os enlutados veem, né, aquela pessoa que morreu, então olham para uma pessoa que já não reconhecem mais, né? Muitas vezes, infelizmente, pela maneira como a pessoa se matou, né, a situação é extremamente traumática. E quando a Teresa ela traz uma ideia de que é um caminho de volta, no caso do suicídio, muitas pessoas não querem voltar, né? Por quê? Porque elas querem evitar aquilo que elas viram, aquilo que elas presenciaram, que foi o momento, inclusive, do suicídio. Né? Então, assim, é um processo de volta, sim, é um processo que levanta várias perguntas e que eu acho que é muito bonito que a Teresa traz, porque as respostas, normalmente, num processo de luto, são dadas pela gente, enlutado, né? E eu acho que é necessária essa ruminação a ponto da gente encontrar a resposta no significado e no sentido que esta história de quem morreu teve para a gente. Então, na verdade, assim, são perguntas que vão em direção ao sentido da vida dessa pessoa que se foi, que partiu. Você gostaria de complementar, Teresa? Não, acho que a Cá fechou extremamente bem, né? Eu acho que é muito difícil mesmo, e é um processo muito doloroso, né, Cá? Por isso que às vezes você não quer voltar, porque é muito doloroso. Numa situação corriqueira, numa situação de adoecimento, já é doloroso. Eu acho que a morte física, né? Eu digo a morte física porque eu acho que a morte ela é física mesmo, é só. Né? A pessoa sempre vai estar com a gente tem que descobrir, como a Cá falou, olhando para a nossa história, que aquela pessoa não tem como ela ir embora. Algumas pessoas não... né? Eu vou sempre lembrar da frase da Tânia, sabe, Cá? Do Espaço Nascer. Eu acho que eu nunca vou esquecer. Quando a gente foi fazer a live, eu perguntei para a Tânia se eu podia pôr a perda de um filho. Ela falou, não, Teresa, a gente perde carteira, perde bolsa, mas um filho não tem como perder. E aí eu acho que eu nunca vou esquecer mesmo, porque eu pensei nas pessoas que eu amava e eu pensei, como que você pode perder alguém que você ama? Não tem como perder, vai estar para sempre com você, né? E eu acho que esse é um dos processos mais bonitos do luto, encontrar com quem não está fisicamente, manter a continuidade dessa relação, né, Cá? Só para fazer um parênteses, né? A Tânia Iorillo, ela é a pessoa que fundou a ONG Espaço Mateus Campos, Espaço Ser, Casa Mateus Campos. O Mateus, ele se matou, né? E aí então ela e o marido dela, Fernando, organizaram um lugar, né, que acolhe hoje em dia pessoas e adolescentes que têm transtorno mental, principalmente depressão maior, transtorno bipolar, casos de borderline, e que acolhem estas pessoas para ofertarem práticas integrativas. É no Brasil o único lugar que eu conheço, né, que oferece, além de... eles não oferecem trabalho de psicoterapia nem de psiquiatria, embora eles tenham voluntários, e é uma ONG que realmente eu faço questão, né, de trazer, de divulgar, porque é um lugar que transforma a dor em amor. Então, assim, eles não abrem mão de todas as pessoas que eles recebem, eles exigem, inclusive, que essas pessoas estejam em tratamento, em trabalho de psicoterapia e em psiquiatria, e eles oferecem as práticas integrativas. Eles oferecem tai chi, yoga, acupuntura, né, arte-terapia, musicoterapia. Isso quer dizer que é uma coisa muito bacana, né, Bruno, da gente, inclusive, falar, porque no Brasil, para a gente trabalhar com prevenção, a gente também tem que saber para onde encaminhar. Então, muitas das pessoas podem ser encaminhadas, né, para esse lugar que se chama, então, Espaço Ser, Casa Mateus Campos. E a Tânia, essa pessoa que conversou com a Teresa e que nos ensina que a gente não perde nunca um filho, a gente perde carteira, a gente perde objetos,
Mas eu acho muito bonito essa ideia, né? Porque a morte, isso é também legal, a morte ela não tira da gente a história e a vivência que a gente teve com as pessoas. E essa é a única forma também que me faz me confortar, né? Que a morte ela pode tirar fisicamente aquele que a gente ama, mas só isso. Porque tudo o que a gente viveu com aquele que a gente amou e a gente ama, né? Porque a gente tem que colocar no presente, não vai ser retirado. É isso que a gente faz num processo de luto. A gente enaltece a história que você viveu com aquele que você ama. Agora, eu gostaria que vocês pudessem falar do luto em situações em que a tentativa de suicídio é recorrente e a Karina tem uma história de vida que isso foi muito intenso, foi muito marcante, e do suicídio em que a pessoa acaba sendo surpreendida pelo fato, pelo ato cruel. As tentativas de suicídio desencambam em alguns sentimentos semelhantes àqueles que a pessoa tem por luto. Gostaria que vocês pudessem aprofundar isso, sabe? Porque eu fico imaginando você, Karina, vendo aquela situação sendo recorrente, é uma perturbação, é uma aflição enorme ter que rememorar, ter que voltar a sentir esses sentimentos. Como que é isso? O luto após o suicídio que foi surpreso para todos, por aqueles que estão envolvidos, e aquela pessoa que sente o luto a cada momento em que um familiar, em que um amigo tenta esse suicídio. Essa tua também pergunta, você está fazendo perguntas muito inteligentes e deliciosas da gente refletir, sabe, Bruno? Porque, assim, o que provocou em mim, das várias tentativas de suicídio da minha mãe, foi um eterno ioiô emocional, tá? E assim, o que eu tive de lutos antecipatórios, e eu coloco isso no plural, porque muitas vezes esse ioiô emocional vinha assim, agora vai, agora não vai, agora vai, agora não vai, né? E isso fez e provocou em mim um processo de ansiedade imenso. E aí, então, isso também fez com que eu fosse muito ágil nas minhas ações. Hoje eu sou uma especialista em gerenciamento de crises, graças a essa vivência, tá? Porque, assim, eu tenho respostas muito rápidas, é interessante isso, porque eu criei uma característica de ter, né, de me aprimorar em respostas muito rápidas para situações de crise. Eu sou mais lenta em situação que eu não estou em crise. E eu tenho me dado conta de tudo isso. Assim, quando a situação não é vida e morte, eu tenho uma certa lentidão. Por quê? Porque talvez tenha sido, né, um ajustamento criativo que eu tive desde pequena. Então, assim, eu tenho ficado nessa labuta desde os meus 10 anos. Hoje eu estou com 49 anos e hoje eu vejo em situações que eu não estou em crise, eu demoro um pouquinho mais para cair a ficha. Então, essa talvez seja uma das características, e isso que também me levou, né, a eu estar estudando luto, tá? Porque se luto é resposta que a gente tem para qualquer situação de perda, seja ela morte concreta ou morte simbólica, isso quer dizer que a maneira como a gente lida com essas reações diz respeito a gente, né? Porque é um processo que, por isso que processo de luto é singular, cada um se enluta à sua maneira, e cada um vai ter a sua habilidade de enfrentar e de dar respostas a essas mortes. Bom, quando você fala assim, então existe diferença para aquele luto, né? Que existe talvez um aviso prévio, como foi comigo, né? Que assim, várias tentativas de suicídio e eu vivi e revivi várias vezes a morte da minha mãe. Mas eu posso te falar que isso é uma aprendizagem que eu tenho com a Maria Júlia Kovacs, né, que foi a minha orientadora do doutorado e do pós-doc. A gente nunca se prepara, né, para o luto. E eu acho que isso é importante a gente frisar, porque por mais que eu tenha me preparado e achado que eu tinha me preparado para a morte da minha mãe, quando efetivamente a morte da minha mãe aconteceu, que não foi por suicídio, ela morreu por coração grande, inclusive quando eu estava para defender o meu doutorado, que eu estava estudando o processo de luto do filho da pessoa que se matou.
Isso quer dizer que eu enfrentei efetivamente e concretamente a morte da minha mãe quando eu estava concluindo esse projeto e essa pesquisa. Então, veja bem, nada daquilo que eu tinha antecipado em relação à morte da minha mãe, eu consegui viver. Você entende? Porque, efetivamente, a gente nunca está preparado para viver a morte daquele que a gente ama. E com a minha mãe eu tive essa experiência. E também, o que aconteceu, eu entrei no doutorado para pesquisar luto, porque eu tive uma perda gestacional. Isso quer dizer que meu luto de ser mãe, que não conseguiu, na verdade, ter um filho que seria o meu primogênito, me levou, né, à organização, ou pelo menos a uma compreensão mais específica sobre o luto de ser filha de uma pessoa que efetivamente morreu. Então, quero trazer assim à tona essa ideia de que se a gente fala de luto, como a Tê falou, a gente não tem o controle. É a constatação absurda de que se a gente se enluta, a gente se enluta por também perceber que a gente não tem o controle em relação às vidas e às mortes daqueles que nós amamos. Infelizmente, é uma absoluta resposta que a gente tem para esta falta de controle, porque a gente é aquilo que a gente responde a todas as situações. E o luto é isso, é uma crise que a gente inaugura quando alguém morre. Que me ajuda aí. Mas aí eu acho que essa experiência é sua, né? Que acho que você falou assim, nossa, você contemplou tudo, porque né, essa experiência realmente eu não tenho, e é interessante, né? Eu sempre penso mesmo, ela não morreu por suicídio, mas o coração, né? O coração. Outro ponto que eu gostaria de colocar, eu vou falar de uma maneira simbólica, eu gostaria que vocês também falassem de uma maneira mais prática. Quando a pessoa tem hábitos de vida que o prejudicam de uma maneira em que a pessoa caminha para o prejuízo da sua saúde, por exemplo, uma pessoa que consome drogas, de uma maneira ou outra, ela está aos poucos se matando, e dependendo da dosagem, da intensidade, ela com um problema de saúde decorrência de um consumo de uma substância que sabe que faz mal, está tirando a sua própria vida. Como levar essa situação de reflexão para a pessoa que aquilo que ela faz é quase um suicídio? Estou tentando colocar de uma maneira mais não digo abstrata, mas para vocês entenderem que se você consome algo que te faz mal, você está se matando aos poucos. É como você se tirar essa própria vida, como criar uma consciência de que isso é praticamente um suicídio. Vai lá, Tê. Eu acho que é um processo primeiro interno, que a gente não deve julgar, porque nós também consumimos, entre aspas, pessoas que nos fazem muito mal e ficamos ali. Isso também é um processo da gente se matando, né? Eu sempre lembro daquele livro, esse termo né, quando a Karina fala do processo de morrência, é uma coisa que vem muito para mim, né? Eu sempre lembro de um livro que chama Stoner, do John Williams, que eu acho que você leu, Cá? Não li. Não sei se o Bruno também leu. É um livro assim que ele te causa angústia, porque o Stoner está morto. Ele só não sabe. Sabe? É um livro maravilhoso, maravilhoso. Para mim é um dos livros mais belos. Então, eu acho que a gente tem várias formas de morrer, né? A droga é uma delas, mas a gente tem várias formas de morrer. E eu acho que sempre tem uma dor quando você consome alguma coisa que te faz morrer, ou quando você se mantém ao lado de quem te fez morrer, de quem te amarra, de quem te escraviza. Então é muito difícil julgar. Eu acho que daí entra mesmo com a questão do acolhimento, né? Por que eu estou nesse lugar? É mais de acolher, de entender, né? Nunca de julgar. Eu acho que nunca mesmo. Porque eu penso que quando uma pessoa chega me procurar, ela está com alguém que claramente está matando ela, ou no mínimo paralisando, não adianta eu dizer para ela saia. Se ela não saiu é porque ela não consegue. Então eu vou ter que acolher e entender por que ela fica.
né? Existe uma dependência nesse sentido, Tereza? Seria isso? Eu não sei se eu chamaria somente dependência, acho que não sei se a Ká vai concordar comigo, acho que é muito mais profundo. Existe um jeito que eu aprendi a amar. Talvez seja muito fácil para mim ficar nos lugares em que as pessoas não me enxergam. Talvez isso já faça parte da minha vida. Talvez eu nem saiba, né? Meu marido fala uma coisa que eu gosto muito: o peixe não sabe que vive na água. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente não sabe quando tá. E quando você procura ajuda, alguma luz está acendendo. Não adianta. Aí, quando você julga, você perde. Eu entendo que você perde a pessoa. Porque ela já é muito acusada, acredite. Quando você faz algo que contraria os outros, você já é muito julgado o tempo todo. Então, você tem que acolher e ir fazendo ela se contar, através da sua escuta, da sua fala, que ela está num lugar que ela não existe, porque talvez ela não saiba. Ela está começando a descobrir, né? Não sei, Ká, se você... Gente, é por isso que eu amo essa mulher, né? Porque olha a abordagem sensível que ela traz, do não julgamento, né? Não, e eu gosto muito, sabe? Porque, assim, é esse caminho que eu acho que a gente pode acolher muito mais e a gente pode ganhar a pessoa, muito entre aspas, no sentido de que, quando você fala assim, a pessoa que utiliza qualquer tipo de drogas ou a pessoa que se coloca nesse lugar, né, de viver o tóxico, né, viver essa toxicidade, talvez ela não tenha clareza, né, talvez ela tenha se acostumado com aquilo que é ruim. E quando a gente traz uma abordagem de ajudar essa pessoa a se localizar e se contextualizar de onde ela está, qual é o lugar que ela ocupa, e que esse lugar talvez não seja um lugar que ela mereça, mas quem tem que descobrir que não merece ou o que merece é a própria pessoa. Isso. Então, quando o Bruno traz, né, essa ideia de que, bom, quem está se drogando, talvez sim esteja, né, porque eu uso muito a perspectiva do Cassorla, que ele fala que estas ideias de quem se utiliza e se lança para uma dependência química, talvez seja um suicídio por omissão. Sim, talvez seja, porque é um processo autodestrutivo que não adianta a gente falar, como a Tereza falou, sai dessa, porque a pessoa não vai sair. Agora, o que a Tereza traz é esse convite, que é um convite muito respeitoso, eu gosto muito de compreender que a gente pode utilizar nessa abordagem. Por quê? Eu também tenho um costume, antigamente a gente chamava de dependência química de adicção, não é? E eu costumo pensar assim, que as pessoas se utilizam das adicções para lidarem com as subtrações. E as subtrações é aquilo que eu trabalho com o processo de morrência. O processo de morrência é um conjunto, uma complexidade de comportamentos autodestrutivos que são resultantes daquilo que a gente chama de fragmentações, de subtrações. Então, quando eu falo subtrações, muitas vezes, quando a gente lida com pessoas que fazem mal e a gente continua, quando a gente continua fazendo coisas que a gente tem uma certa clareza e lucidez, isso não é o caminho que me faria bem, mas eu não consigo sair, né? Você vê que essa abordagem que a T traz, mais respeitosa, é uma ajuda para essa pessoa, primeiro, começar a olhar para o lugar que ela ocupa, e começar a decidir, por conta e risco, se ela acha que ela merece ocupar esse lugar ou não. Porque quando a gente oferta isso, a gente também oferece uma certa autonomia para que essa pessoa possa utilizar aquilo que eu acho mais bonito: escolha e renúncia. A gente oferece para a pessoa, não é a gente como profissional da saúde que pode fazer isso, mas a gente pode trilhar um caminho em paralelo falando, você tem escolhas. O que você quer? Continuar nesse lugar sombrio, esse lugar que você tem consciência que te faz mal, né? E que a gente talvez possa buscar outras, né, alternativas e outros caminhos, né? Porque é uma coisa que eu gosto bastante, que é aquela frase do Einstein que fala: a insanidade acontece quando a gente quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, bonito.
Partindo dessa ideia, o que eu ajudo é a pessoa a expandir, né, as maneiras de enfrentar as situações. E aí eu acho muito bonito, porque você fala, você está num lugar, é esse nosso papel, né? Você está num lugar que você está me falando que não está te trazendo nada, seja lá droga, seja lá relações que não te fazem bem. E como é que a gente pode encontrar uma outra forma de fazer para a gente ter um resultado diferente? Que aí esse é o caminho do bem-estar, né? E as saídas são lentas, né, Cá? As saídas são lentas. Eu acho que tem uma música, eu sei que a Simone canta, mas eu não sei se é a autoria dela, é a letra, né? Que ela fala saindo de mim, né? Você foi saindo de mim devagar e para sempre e ainda está saindo. Então, eu acho que essa paciência com a despedida lenta, principalmente em vida, de algo que é nefasto, que te faz mal, às vezes você sai e volta, às vezes você consegue sair num momento do dia, né, respeitar esse ritmo de sair aos poucos. Tem gente que não consegue se despedir de uma vez, né? Seja do que for, seja do que for. Às vezes as despedidas são lentas. Se é uma pessoa, né? Se você tem que sair da vida de alguém, eu acho que inclusive, e é uma situação de abusos, muitas vezes, eu acho que, e isso é um jeito de você morrer, mas eu acho que até buscar com a pessoa como ela é forte, porque ela não enxerga a força, mas dela estar numa relação de abuso por anos, tem que ser muito forte, muito forte. Não é todo mundo que aguenta, mesmo que ela esteja acostumada. Então, às vezes, a pessoa está numa relação de abuso tão forte, né, Cá, que ela não percebe a força que ela tem de suportar. E que ela pode suportar muito mais, né? Ou muito menos, que talvez sair seja muito menos. Ela nem percebe o quanto ela está suportando. Então, acho que é isso, trazer que, mesmo uma situação ruim, você é forte, você suportou muita coisa. Não é como a Karina fala, que eu achei tão linda, né? Você falou na nossa live, a honra que você tem pelas suas dores, né, Cá? Né? Fala um pouco disso, eu acho isso lindo. Honrar as dores significa, né, a gente encontrar maneiras da gente se tornar um pouco mais forte. Ou seja, né, a gente tem o ledo engano de pensar que forte é aquele que ignora as suas próprias dores e a própria vulnerabilidade e fragilidade. Eu penso ao contrário. Eu penso que cada vez mais eu entendo que ser forte significa a gente acolher a nossa vulnerabilidade e entender que é na nossa, muitas vezes na nossa sensação de impotência que a gente vai encontrar potência, não onipotência, né? Então, assim, o fluxo da sensação de vulnerabilidade, de impotência, porque somos impotentes. Quando a gente fala que a gente não consegue controlar, né, muitas coisas da nossa vida, a gente não consegue evitar a morte de um outro, porque a morte é condição certeira, né? É um evento que vai acontecer para todos nós. A gente sabe disso, mas a gente não quer olhar para isso. Muitas vezes a gente foge da constatação daquilo que é mais nosso, que é a nossa finitude. E quando eu falo finitude, eu também estou falando da nossa limitação enquanto humano, que aí, então, a limitação de ser humano é a gente estar em momentos de dor, em momentos de fragilidade, em momentos que a gente realmente subestima a nossa força, como você está falando. E por isso eu aprendo, né, inclusive com a minha ancestralidade japonesa, né, que traz a ideia do quanto que a gente tem que reverenciar a nossa história, os nossos antepassados, e quanta luta houve para a gente estar aqui onde a gente está, né? E quando eu falo honrar a dor, é trazer um pouco de ideia de que a gente pode, muitas vezes, nas nossas dores, descobrir quem somos nós. Porque é a partir das dores e de todas as situações mais difíceis da nossa vida que a gente descobriu a nossa potência, né? Porque eu acho que assim, o processo de luto, eu acho por isso que eu me aprofundei no processo de luto, porque é um processo mais lindo de um ser humano. Como é que você pode ver beleza nisso, né? Como o filme A Partida,
né? E a Partida é um personagem japonês que faz a acomodação dos mortos, né? Coloca maquiagem, deixa a passagem da morte mais bonita. E eu acho lindo esse filme porque é você reverenciar, né, a beleza dessa história que foi uma superação, que a gente conseguiu ter várias ações superiores àquela que nós sabíamos e nós conhecíamos. Então, por isso que eu falo que o processo de luto é um processo bonito, porque é o processo mais puro de um ser humano. E eu também brinco que no processo de luto a gente não usa maquiagem, porque a gente não consegue mudar e modificar o jeito que é nosso, é a resposta muito natural para aquela situação de perda. Então, eu acho muito bacana a gente honrar, sabe, as nossas dores, e foi a partir da honra das minhas próprias dores que eu consegui me fortalecer. Quando, então, eu falo, bom, provavelmente eu vou esquecer, né, a minha autoria, vou esquecer quem eu sou e minha história, e organizo o livro Vida, Morte e Luto, Atualidades Brasileiras. Felizmente, né, eu estou viva para contar a história, para ver toda, né, essa reverberação e compartilhar com as pessoas que eu enalteci. São pessoas que também aprenderam a transformar dores em amor e transformar, inclusive, tudo aquilo que eles vivenciaram, né, em teoria brasileira, para a gente falar sobre isso. Quando eu escrevi o livro A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, eu honrei a dor, a minha dor de estar com a inflamação cerebral. Quando eu escrevo e entro no campo da suicidologia, eu honrei a dor da minha mãe e a minha também. Quando eu estudo sobre enlutados por suicídio, eu honro as dores dos enlutados. Então, assim, eu dou uma precisão e um valor enorme, sabe, para a dor. Não porque eu seja masoquista, mas é que na dor a gente, né, se descobre. E aí eu adoro, né, Rubem Alves, eu adoro também uma coisa que ele fala, ostra feliz não faz pérola. E aí é a dor que provoca a pérola, né? Porque a pérola tenta se proteger e se envolve numa gosma, num negócio esquisito, e aí é ela que forma a pérola. É a dor, né? Que bonito, muito legal. Agora, uma situação mais prática. Quando o luto resulta em problemas de saúde, em doenças psicossomáticas, como trabalhar esse aspecto para, ao mesmo tempo de curar a alma, curar o corpo? Como que é esse processo durante o período de luto? Tá? Pode falar, Tê. Bom, eu acho que quando extrapola, quando o corpo fala, é porque não está cabendo na alma. Eu acho que começa daí. Então, o corpo generosamente está nos dizendo: faça algo, procure ajuda, porque eu acho que é uma generosidade do nosso corpo nos avisar que alguma coisa não está cabendo no coração. E aí é procurar ajuda, né? Procurar ajuda psicológica, psiquiátrica. Oi, cá. Volta àquela, olha, foi a frase que me fez encantar pela Teresa. Adoecemos quando... Você lembra dessa frase? Adoecemos nas dores não permitidas, nas falas não consentidas, mas é alguma coisa assim, né? A gente adoece em tudo que a gente vai impedindo de existir de quem nós somos. Olha, mas eu lembro, adoecemos nas dores não permitidas, porque elas vão para algum lugar, né, cara? E assim, foi o momento que eu me apaixonei pela Teresa, quando eu vi essa, e eu levei para tudo quanto é lugar, nos meus cursos, nas palestras, e aí foi que aí eu contei a história, né? Que aí depois ela me escreve pedindo para divulgar meus livros, né? Eu falei, mas eu já te conheço, né? É uma delícia, né? E é isso, adoecemos porque o corpo, ele precisa ser expressão, e eu achei bonito o que você traz. A generosidade que o nosso corpo nos oferece é ser indicador, indica a dor, que não pode ser expressa,
né? E como a gente tem um certo silenciamento, porque a gente não gosta de sofrer, a gente às vezes escamoteia, né? A gente omite, coisa que o corpo vem e ele reclama, ele fala, olha, eu estou aqui para te falar uma coisa, né, que você não está podendo ver. Aliás, eu acho que adoecimento é a segunda chance para a gente, inclusive, não morrer. Porque o adoecimento, pelo menos o meu adoecimento, me deu essa lição. Eu adoeci para tentar ressignificar exatamente todas as minhas percepções e colocar em prática a comunicação daquilo que era tóxico para mim. Hoje em dia, quanto mais eu deixo a agressividade que às vezes me toma, né, para fora, eu falo, aqui não mais. Eu não autorizo que você me intoxique. Eu não me permito mais ser, né, infeliz e adoecida, porque eu não vou ganhar. Eu acho que eu não sou gato, né? Então, assim, eu não vou ganhar 7 chances. Eu ganhei a segunda chance de estar viva. E aí, então, agora eu prometi para o Papai do Céu que eu vou fazer direitinho. E aí, então, o corpo, ele adoece para reclamar alguma coisa que você não está aceitando. Por isso, observa o teu corpo, né? Porque senão a gente adoece. São sinais, né, Tereza? São sinais que o corpo dá, né? São sinais. Eu sempre... Né? Tem duas somatizações que eu sempre menciono, porque eu acho que elas deixam muito claro, que é a psoríase e o vitiligo, né? É impressionante. A pessoa começa um processo de terapia... eu não estou falando assim em sumir tudo ou não sumir, eu estou falando assim como o corpo vai respondendo, é uma coisa impressionante, como nós somos integrados, né? A gente não é separado. E aí é muito comum, por exemplo, no luto, a gente vai pensar no luto não reconhecido, que é o do homem, por isso o homem ele infarta, ele sofre de pressão, né? Faz uma pressão alta mesmo após uma coisa muito difícil na vida dele, que pode ser até um luto em vida mesmo, né? A perda de um emprego, uma situação difícil, que o homem, a gente acho que está aprendendo a dar esse espaço para ele. Eu acho que a gente tem que dar espaço e suportar que ele tenha esse espaço, né? Porque também não adianta só dar o espaço e a gente não suportar que ele se fragilize, que ele se emocione, que ele chore, né? Porque a gente briga por isso e às vezes você vê que as pessoas não suportam tanto isso. Mas o homem, ele desenvolve muito essa questão, né? De não, e aí, geralmente, quando o homem chega, não sei a experiência, né? Que a Ká tem, a vivência nisso, mas os homens que me chegam são no extremo. É impressionante. Sim. Porque... E aí eu fico assim, nossa, quanto sofrimento, quanto tempo, né? Para que isso possa existir. E, não é, Ká? Totalmente, porque o silenciamento, né, de um homem é muito maior, né? Ele traz uma situação de que vem potente, vem no coração, vem, né, em órgãos que assim não dá para controlar, né? E essa ideia, eu acho que assim é uma questão cultural, né? Eu acho que você, Bruno, deve ter vivido essa ideia. Homem não chora, homem não expressa, homem, né? E aí assim, do personagem, né? Pois é. E aí assim, eu tenho a ideia de que quem não explode, implode. Então vai ter que sair por algum lugar e é via corpo, né? Então assim, vem muito forte. Eu tentei até compartilhar aqui, eu achei a tua frase, adoecemos nas palavras não ditas, nas dores não sentidas, nas lágrimas não permitidas. É lindo, né? Obrigada, viu, Ká? Posso repetir? Porque vale a pena, gente. Olha só. Adoecemos nas palavras não ditas, nas dores não sentidas, nas lágrimas não permitidas. Quer dizer, eu acho que não é questão de homem ou mulher. Se nós, seres humanos, a gente não se autorizar a sentir o que a gente sente, a pensar o que a gente pensa, a chorar quando houver choro, né? A gente adoece. Mas a gente adoece como segunda chance para a gente se olhar. Essa é a boa nova, né? A gente ainda tem chances, né? Enquanto a gente tiver vida, a gente vai ter condições
de se inaugurar. Quando eu falo inaugurar, é assim, a gente sempre tem que buscar o que é melhor para a gente, né? Ah, para com isso, né? A vida é tão efêmera e tão breve, se a gente já tem data marcada, né? Sei lá qual que é a nossa senha, e a gente vai, né, algum dia, por que a gente não pode se dar o direito de viver agora bem, né? Acho que é legal a gente parar para pensar nisso. Verdade. E vou sair da função de perguntador para relatar a experiência. Não segure aquilo que você sente, coloque para fora, fale aquilo que você sente e faça terapia, que é libertador, porque eu faço já há um certo tempo e é muito bom. Faça terapia e coloque para fora. Coloque as palavras para fora, que isso ajuda demais. Karina, tem que dar um toque, ainda mais para nós homens, né? Porque muitas vezes a gente vai num papel social, vai num personagem, vai querer ter uma postura que muitas vezes lhe foi imposta, não foi criada, e acaba lá na frente colhendo somente frutas amargas, frutas secas. Tem que ter frutas bonitas lá na frente, e para isso a gente tem que plantar coisas boas, aí tem que colocar para fora, isso é importante. Karina, em relação a suicídio, na primeira entrevista que nós realizamos, a gente falou um pouco assim do contexto social, um pouco mais amplo, das influências de uma sociedade para ter um pensamento, alguns pensamentos que fazem mal para a gente, que pode levar a algumas atitudes um pouco mais extremistas. Eu gostaria que você fizesse essa relação agora com o luto também, né? Porque alguns temas as pessoas estão tomando como algo tão caro, assuntos macro para a vida, e que faz com que às vezes tomem atitudes de algo que não lhe pertence, ou que no final não lhe faz tanto sentido se for ver aquele assunto macro, aquela situação política, aquela situação efervescente, que as pessoas acabam levando muita importância daquilo que vem de fora. Eu acho que assim tem alguns mitos e pensamentos prejudiciais, principalmente na questão do luto por suicídio, né? Quando você traz, eu acho muito, e eu te agradeço por perguntar isso, né? Porque um dos maiores pensamentos prejudiciais é achar que toda pessoa que se matou veio de uma família disfuncional. Tá? É uma coisa que é muito errada. E quando a gente fala assim, como é que você, né, não percebeu? Essa é outra coisa horrorosa que muitas vezes eu ouço alguns amigos falando para os enlutados, e isso é gravíssimo, é um cuidado que a gente tem que tomar. Eu tenho o costume de falar também que um dos maiores cuidados e intervenção que a gente precisa adotar no luto por suicídio é a não exposição, porque a morte por suicídio já é uma morte escancarada, que esse termo é da Maria Ajuda Kovacs, e escancarado significa a possibilidade de uma morte que poderia ser vivenciada de um jeito mais intimista, né, é colocado em público. Então, o suicídio já se torna uma morte extremamente escancarada, no sentido de a pessoa é privada, né, dessa intimidade no processo de luto. E aí, então, a gente começar a julgar, isso assim, é vexatório. É uma coisa que realmente, assim, é vergonha alheia, que eu costumo falar quando eu ouço esse tipo de comentários. Como essa pessoa não observou, como essa pessoa não percebeu, né? Eu falo, bom, a gente não pode julgar, né, as pessoas, muito menos, né? A gente não pode ser a pedra, a gente sempre tem que se colocar no lugar de vidraça, no sentido de se falar, escuta, se você não gostasse, não gostaria de ouvir isso, então não fale isso. Tome muito, muito cuidado. Não exponha a pessoa, principalmente enlutado por suicídio. E eu sou, assim, uma mãezona que eu protejo os meus enlutados. Quando eu falo meus, não é posse, mas eu tenho um carinho, né, por esse tema, por essa missão, sabe, de ocupar um lugar de proteção, porque os enlutados ainda são os considerados como aqueles que não foram capazes de evitar uma morte por suicídio, e não é nada disso. A gente não pode ter essa visão onipotente, infelizmente, e quisera eu, né, poder evitar uma morte por suicídio, mas a gente tem
entendido que é impossível evitar a morte de um outro, muito mais o suicídio. O ato suicida é único e exclusivo da pessoa que se matou. E a gente não pode confundir o ato suicida com a história dessa pessoa. Então, o que a gente precisa sempre reverenciar essa história que você viveu com quem partiu, né? Principalmente por suicídio. Então, assim, cuidado para não expor mais, cuidado para não julgar mais, cuidado para não deixar essa pessoa que vive essa sensação de vergonha, porque acha que não fez o suficiente para manter essa pessoa viva. Né? Esse é realmente um cuidado que eu gostei que você perguntou, né? E essa tem sido realmente a minha militância, Bruno. Tereza? Eu concordo com a Ká. Eu tenho visto com muita incidência, com alta incidência. Eu acho isso de uma tristeza. As pessoas estão no local em que acontece suicídio, filmam e compartilham o vídeo. Eu acho isso de uma crueldade, sabe? É um momento de, né? Como a Ká sempre fala tão claramente, não é um ato de coragem, não é um ato de covardia, é um ato de desespero. É um momento de tanto desespero. Tem uma família que fica e que aquela pessoa significa muito e que ama e que não merece tamanha crueldade, que isso se espalhe, sabe? E que isso chegue até nela de alguma forma, ou de uma outra forma, enfim. Mas o que eu fico... Eu acho que a reflexão mesmo é que essas pessoas que filmam, que fotografam, que elas se perguntem qual é o sentido disso que elas estão fazendo. O que elas estão querendo compartilhar? Eu acho que a gente tem que se perguntar isso, porque eu acho muito cruel. E isso está acontecendo com muita frequência, muita frequência. A tecnologia deu uma facilidade nesse tipo de situação, né, Tereza? Os celulares, né, os aparelhos celulares, filmagens. Deu sim, Bruno, mas eu acho que a gente, e eu concordo com você, mas a gente tem que lembrar o que está nos movendo a filmar ou fotografar algo. Porque aquilo está falando de quem eu sou. E quando eu compartilho, também está falando de quem eu sou. Né? Por que eu estou compartilhando isso? Né? Eu posso receber, aquilo me choca, e eu falo, nossa, que coisa, mas aí eu compartilho. Então, assim, não entendo. Eu lembro de uma situação que eu estava com alguém num shopping em São Paulo, eu nunca vou esquecer. E chegou a foto de alguém que matou alguém, depois se matou num espaço público. E a pessoa colocou assim, nossa, você não sabe o que acabou de acontecer aqui, estava toda a galera, num lugar que estava tendo uma festa. E a pessoa fez isso tal, e a foto estava embaixo. Eu acho que era vídeo até, porque você tinha que clicar para carregar. A pessoa que estava ao meu lado leu, ela simplesmente marcou as duas e apagou. Aí eu falei, o que aconteceu? Eu não vou compactuar com isso, eu não vou olhar, eu não acho certo. Não chegou nem a abrir. Então, acho que da gente fazer isso também, se a gente receber, por que eu vou abrir? Por que eu vou ver isso? Né? Um momento de tanta dor e que pode chegar na pessoa, né? Às vezes até, né, a mídia está passando assim, a pessoa está em casa e vê, é o filho de alguém, é o marido, é a esposa, é a mãe, é o pai, sabe? Eu acho muito cruel. Mas eu acho que fala da gente. Não, a gente está falando de quem se foi, mas na verdade está falando de nós mesmos, de quem nós somos, né? E do sentido que a gente está achando aquilo. Muitas vezes de uma maneira bem banal, né? É muito comum encontrar na internet sites e até grupos de WhatsApp que há compartilhamento de imagens que mostram a morte. Isso. E há grupos de informações de violência, de crimes, em que se mostram as imagens daqueles que perderam a vida baleados, né?
E muitas vezes, o que dá a entender, são de pessoas que trabalham nesse meio, né? Que é muito assustador, que se banaliza a situação, né? Se coloca de uma maneira totalmente corriqueira, como se fosse algo totalmente natural. Isso. E muitas pessoas acessam, muitas pessoas têm essa curiosidade, né? Eu não sei, eu vou deixar a Cá completar, mas assim, quando um profissional de saúde, eu vivi uma experiência há pouco tempo, tanto do lado muito bom, quanto do lado do descaso total. Quando aquela, não interessa se, e nem era profissional de saúde, era uma atendente, mas assim, o descaso com que ela me trata, numa situação que eu estou ali, que eu vou passar, e mesmo que a pessoa não saiba, mas quando alguém que você ama está num lugar adoecido e você trata com descaso quem chega, você não está falando de quem chega, você está falando de você, de como você conduz a sua vida, do que mora dentro de você. Então, a gente tem sempre que lembrar que a gente vai oferecer o que nos habita. Eu não vou oferecer amorosidade se o que me habita é só raiva, é só, sei lá, talvez eu não goste do lugar que eu tô, talvez eu não goste do salário, talvez eu não goste nem da minha vida, porque se eu estou perdendo o meu tempo num lugar que eu não gosto, ou eu não tenho competência, ou eu nem sei que eu não gosto daquilo e que eu mereço coisa melhor, enfim. Mas eu sempre estou falando de mim. O que eu acho que é bem aquela música, tem uma música da Zélia Duncan, que fala, tudo aqui quer me revelar, né? As cores da sala de estar, a minha unha roída, as cores da minha roupa que eu uso, tudo revela a gente, né? Então, assim, a gente tem sempre que lembrar que não importa onde você trabalha, né? Quando eu passo, eu tem caixas de supermercados que eu passo que eu falo, gente, que bonito, boa tarde, tudo bem com a senhora? Sorrindo, o cara já atendeu, sabe? E às vezes você dá boa tarde para alguém, a pessoa sequer responde, ela não responde. Então, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, nós estamos no automático. Às vezes eu recebo uma mensagem, juro, eu tenho feito esse exercício. A pessoa manda, fala assim, oi, Tereza, tudo bem? E aí faz a pergunta. Eu vou respondendo a pergunta. Eu paro e falo, a pessoa está perguntando para mim se está tudo bem. Eu não estou me excluindo, não. Aí eu falo, não, peraí. Oi, tudo bem, e você? Como é que você tá? E aí eu respondo o que ela quer. Eu tenho que pensar. Por quê? Porque a gente está num mundo muito rápido e às vezes a gente não faz por mal, a gente, de verdade, né? Eu estava falando isso até com meu filho, eu falei, filho, ele falou, mãe, comigo também acontece. Eu tenho que pensar, porque a gente não faz por mal. A gente está tão assim acelerado que a gente não responde o boa tarde do outro, a gente vai respondendo só o que ele perguntou, não é assim? E não é por mal mesmo, é só que a gente tem que pausar e falar, que loucura é essa, né? O que é isso? O que está acontecendo? Por que tem que ser assim? Que você trouxe, eu acho bárbaro, né, da gente realmente ter esse cuidado para não ficar repassando as mensagens que vêm rapidamente. E outra coisa que você traz, que eu acho bonito, a gente só dá aquilo que a gente tem. E muitas vezes, como a gente está acelerado no nosso tempo, esse repasse é muito recorrente, né? É um pouco do que a gente está falando. Quando o Bruno fala, a gente está tendo uma facilidade, né? Porque essa é a facilidade midiática de tudo, da informação chegar rápida. O que a gente precisa fazer é uma reflexão. Quando a gente para respirar, peraí, eu não preciso correr tanto, para repassar, principalmente uma situação que diz respeito à falta de acolhimento, né, dessa pessoa que tentou se matar, ou que também pode ficar impactada por alguma imagem que, assim, desnecessária. A gente tem que aprender a poupar as pessoas, e para poupar as pessoas a gente precisa de respirar mesmo, tomar fôlego, para não começar a fazer esse efeito dominó, né, que muitas vezes acontece pela correria, sim, pela falta de reflexão mesmo, né? Outro dia eu me lembrei que eu recebi também de várias pessoas um suicídio que aconteceu dentro de uma escola.
E aí, infelizmente, começaram a publicar, colocaram a foto do jovem sendo socorrido pelos bombeiros, eu achei horroroso. Aí outra foto deste menino, um círculo nesse menino com uma seta falando que era ele. Eu falei, gente, para de divulgar, pelo amor de Deus, esse tipo de mensagem, porque você imagina se um pai e uma mãe deste moço recebe, como é que esse menino, depois que ele, felizmente, tomara que ele sobreviva, como é que esse menino vai ser encarado e visto, porque ele foi lá apontado como uma pessoa que tentou o suicídio, que foi socorrido dentro da escola. Então, esse tipo de reflexão, sabe, que a gente precisa ter. Eu acho valioso, Bruno, que você está nos oferecendo esse espaço, porque é realmente uma via que a gente tem de comunicação que pode ser informativa para propiciar essas reflexões. A que ponto que você quer chegar e qual agente de mudança que você quer ser, né, repassando esse tipo de mensagens. Se coloca sempre no lugar do outro. E difícil, hein? Porque o lugar do outro é o lugar do outro. Mas quando você fala, como a Tereza está nos ensinando, a gente só oferece aquilo que a gente tem. Se você vai repassar e oferecer esse tipo de sensacionalismo, né, exposição, é porque alguma coisa em você precisa disso, não o outro. Então não faça às custas do outro, faça, né, porque você precisa se apoderar que você está precisando aparecer, só, né? Talvez caia no que o Bruno falou, né, Cá? Que eu acho que é a questão da banalização. Quando eu caio na questão da banalização? Desculpa, mas em algum momento eu estou me afastando de mim. Eu não aprofundo mais. Eu só consigo banalizar uma dor tão imensa quando eu tô de boia, né? Não sei mais mergulhar, né? Eu não sei mais refletir. Então, se eu fico só no raso, se eu sou uma pessoa rasa, eu vou banalizar. Por quê? Com todo respeito, claro, né? Porque até para isso tem um motivo. Porque eu não quero entrar em contato com a dor, né? É o que faz, por exemplo, às vezes é difícil para um médico chorar. Não é fácil para ele naquela hora chorar, né? Ele vai voltar e vai continuar a atender. E ele para e chora às vezes. Uma enfermeira, né, como eu presenciei chorando, ela vai ter que voltar e tratar outras tantas vidas que estão ali esperando. Será que é mais fácil eu congelar e fingir que não estou nem aí com o que está acontecendo a você, ali do meu lado? Talvez seja uma produção que eu construí há muito tempo, mas tem um motivo para eu banalizar. Se eu fico sempre no raso, é importante que eu olhe para isso. Por que eu tive que me afastar tanto do que me sensibiliza? Tem uma história, né? A doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela tem uma frase que eu acho muito bonita, né? Não vou saber repetir igualzinha, mas ela fala assim que a gente não cresce com uma mesa posta e linda. A gente cresce na dor. A gente cresce olhando para a dor, vivendo a dor. E eu acho que é isso. Quando eu banalizo, eu estou muito protegido. Porque eu tenho muita dor, né? Deixa eu aproveitar a oportunidade, sair um pouquinho do tema suicídio, mas ainda no tema luto, se me permite, Karina, porque a gente vive um ano de 2020 totalmente anormal diante dessa situação toda que nós estamos passando em relação ao coronavírus, que mexeu em quase todas as esferas da sociedade, né? E da maneira como as pessoas lidam umas com as outras. E acho que também consigo mesmo. Como você está vendo essa situação do coronavírus mexendo com as pessoas e o luto? Porque se trata de algo individual, Tereza, mas é um tema tão evidente na nossa sociedade e que muitas pessoas, acho que praticamente quase todas, tiveram que mudar seus comportamentos para evitar a doença e, consequentemente, evitar a morte. Como você vê a questão do luto e do aprendizado de uma situação como essa em relação ao luto? Vou deixar cá começar. Na verdade, assim, a partir do momento em que a gente já foi
já em março, a gente já iniciou o nosso processo de luto. Pode pensar, porque assim, a gente teve que lidar com várias adaptações, né, e várias restrições, então a gente já entrou em luto a partir daquele momento. Muita coisa daquilo que é o considerado mundo presumível foi modificado, né? Então, assim, tudo aquilo que era a sensação de conhecimento foi furtado da gente. Então, por isso que a gente já viveu em luto. Agora, tem aqueles lutos que a gente já conhece que também foi furtada a oportunidade da gente ritualizar, que também foi uma outra forma da gente lidar com as mortes concretas. Mas vamos lá, a gente ainda está em luto, Bruno. E ficar em luto, né, como a gente trouxe, é estar em crise. E crise, para o ideograma japonês, significa oportunidade. E quando você pergunta quais são as aprendizagens são essas que a gente tem vivido agora, porque nunca seremos o mesmo depois de um Covid-19, cá entre nós, porque nós precisamos, inclusive, lidar com as nossas mazelas. A gente precisou lidar, né, com os conflitos relacionais, que a gente não podia mais fugir de casa para o trabalho, porque a gente tinha que ficar, o trabalho ficou aqui, né? E é interessante porque você fala, olha, eu estou no trabalho, você reconhece, né? Só contando o backstage, né? Antes de você começar, a gente começar a entrevista, você perguntou para a Tereza, você reconhece aqui? Porque é um lugar que para a Tereza já foi conhecido, para mim não foi conhecido, mas como é que a gente lida com o diferente? E a gente está se adaptando. Eu tenho certeza que mesmo que esse lugar esteja sendo um lugar conhecido para você, Bruno, você não enfrenta a mesma situação, não está com certeza com as mesmas pessoas, não está com a mesma carinha, né? Então, assim, eu estou aqui em casa, né? Então, assim, aqui em casa precisou ser muitas vezes o meu escritório, o meu consultório, né? Então, assim, essas fronteiras foram modificadas. Então, a gente tem vivido o luto e tem vivido bravamente, porque eu acho que é bacana, porque a grande aprendizagem é que a gente tem dado conta, pelo menos 8 meses, que foi prometido para a gente, ou esperado, que a gente ia ficar 40 dias para a gente preservar a nossa imunidade, que é isso. A gente acreditou, e quem acreditou realmente, piamente, está muito frustrado, porque a gente fica, e esse cansaço, né, essa exaustão que nós temos vivido, é em decorrência desse processo de luto que a gente tem vivido, porque um dia eu ouvi uma live da Tereza que eu achei lindíssima. Hoje em dia a gente não fala, né, em elaboração, a Tereza falou, hoje em dia no luto a gente fala em adaptação, né? A gente não fala, né, que a gente processa um luto, porque o luto não se termina, isso quer dizer quantas adaptações que a gente tem feito ainda hoje, para toda a situação, para todos os âmbitos. Então, tudo para a gente foi questionado, né? Tudo virou pergunta, sem resposta. É verdade, cara. Tudo pergunta sem resposta. E aí o que eu falei foi até, né, se você pensar numa pessoa que foi casada há 60 anos, tem 80, talvez ela não se adapte até o último dia da vida dela a estar sem esse marido, e talvez ela nem tenha, não se adapte, não aceite. Ela vai se adaptar, mas talvez ela nem tenha que aceitar. Talvez uma mãe não tenha que aceitar a perda de um filho. Ai, meu filho morreu, como que ela exista. Talvez não tenha que aceitar, ela vai se adaptar. E aí, na pandemia, assim, eu tenho recebido muitas mensagens, e assim, é uma coisa muito triste, de pessoas que faleceram por Covid, e às vezes nem foi por Covid, mas o protocolo foi do Covid. Esse isolamento, essa solidão, né, como uma moça colocou, que a pessoa da família dela foi enterrada com a roupa do hospital, a outra me mandou que colocaram num saco e fecharam, e sabe, assim, é de uma tristeza, de uma solidão, de um desamparo mesmo, né? Às vezes você não pode estar com a pessoa, se despedir dela, né? Pegar na mão dela, isso é de uma ordem divina, sagrada. Poder estar com quem a gente ama na hora que está morrendo, isso traz muita paz, poder segurar na mão de quem a gente ama. Então, eu acho que tirou isso. E esse mundo, como a Karina falou mesmo, esse mundo presumido. Então, assim,
Nós precisamos do mínimo de segurança, do mínimo. Então, saber que eu volto para uma casa, eu vou ali na padaria e já volto. Não, eu tenho que pensar para ir à padaria. Isso me foi roubado. Eu tenho que pensar para ir ao açougue. Eu não estou nem falando de outras situações, eu estou falando de situações cotidianas. Eu tenho que pensar para ir ao mercado. Então, eu tenho que pensar tudo. Tudo isso são estruturas que me dão segurança. Então, a minha segurança é abalada. E aí, o que acontece? Muitos pacientes falam, Tereza, eu não fiz nada, eu estou cansada. Daí eu falo assim, mas você acha que ficar em casa sem ter tido essa escolha não cansa? Você não investe energia? Porque você investe uma energia imensa para não fazer o que você fazia, não é, Cá? A gente tem que pensar para ficar, porque a gente tinha um ritmo, tinha uma vida que ela está suspensa. Então, é um luto bravo, muito bravo, e que a gente não sabe, que dificilmente ele finde realmente antes de uma vacina. Não tem como. Por quê? Porque o contrário disso é a possibilidade da morte, não que ela não esteja aqui o tempo todo, ela está. Mas o que nos manteve em casa é para não morrer, não é isso? Então, é o risco, né? Como eu já conheço algumas pessoas que morreram por Covid, então, assim, é muito difícil para quem fica, muito. E eu acho que para quem está indo também, na maneira como está indo, né? Uhum. Infelizmente, nosso tempo está se encerrando nessa entrevista. Gostaria que vocês falassem um pouquinho da parceria, né, que já existe há um bom tempo, em relação a estudos, a trabalhos. Vai ter um novo livro a ser lançado, novos projetos. Fale um pouquinho sobre isso. Essa é uma novidade que a gente vai deixar para contar depois, mas sim, estamos em projeto de um novo livro, e é um livro que também tem essa abordagem do luto, né? Aguardem boas notícias. Eu tenho realmente o privilégio de ter a Tereza como uma das professoras da pós-graduação em suicidologia, né, da USCS, do lugar onde eu coordeno juntamente com Almir Vicentini. Então, ela faz parte de toda essa trajetória. Além disso, eu estava pensando, né, enquanto a gente estava aqui nessa entrevista, Bruno, eu pensei aqui cá com os meus botões, mas eu vou compartilhar. Que Deus me dê sempre a possibilidade de fazer entrevistas tão profundas na companhia da minha amada Tereza, né, e de você que se tornou muito querido, que a vida possa me dar esse presente, porque assim, linda, linda, assim, pelo menos o momento que eu estou aqui no meu coraçãozinho, ele está tão aquecido, ele está tão, assim, ele me tirou de uma solidão, né, que nessa pandemia a gente tem ficado realmente muito solitário, eu tenho ficado, eu posso falar por mim, né, e assim, muito exaurida, né, de ficar falando, porque assim, o que eu mais falo é assim, olhando agora para a telinha e para o meu computador, mas não foi essa sensação que eu estava olhando para o computador, eu não me senti desamparada em momento nenhum. Então, assim, que a vida me ofereça mais oportunidades como essa, de estar com bons amigos, com boas pessoas, que fazem, né, de um trabalho, um jeito muito profundo. Eu gostei muito das tuas perguntas, do seu direcionamento, Bruno, né? E Tereza, assim, eu não tenho nem como falar o quanto que eu te amo. Eu amo mesmo, assim, não é só paixão, não. É amor, amor que a gente tem cultivado, sabe? Então, Sei, assim, Cá. que a vida me dê essa oportunidade mais vezes. Olha, Cá, é recíproco, né? De verdade. Você tem um lugar especial, um lugar de gratidão, e isso jamais, as pessoas a quem eu sou grata, elas sempre vão estar acima de qualquer outra coisa. Lembre-se disso, eu amo muito você, muito, e te agradeço esse amor e os espaços que você sempre me dá, muito. O Bruno, primeiro sim, né, também gostei muito das perguntas, Bruno, acho que você direcionou super bem. Eu acho que muito querido você de abrir espaço para falar disso, né? Às vezes a gente tem, às vezes passam até curtos, né? Você deu um espaço bacana para a gente falar de sofrimento, de dor, de luto, de morte, mas eu acho que você deu um espaço para a gente falar principalmente de vida, porque quando a gente fala dessas coisas, a gente está falando de vida. Então, assim, super grata ao Walter, né? Que está aí na parceria, ajudando nos bastidores, né?
E agradeço mesmo, Bruno, o espaço, tá? E tem projeto com a Karina, né? Você pode confirmar também. Mas ela já falou, a gente tem que esperar, né, Cá? Surpresa! A curiosidade é aquilo que move, né, a motivação, mas podem ter certeza que Tereza e eu estamos cuidando desse projeto de um jeito tão carinhoso e tão amoroso, né? Que assim, é fruto, vai ser um filhinho da gente, assim, mesticinho, né, Tereza? Vai, nosso filho mestiço, é verdade. Boa! Eu agradeço, depois dessa, né? Adoção materna, né? 2 mães. Adorei, gostei. Foi muito boa a entrevista, é um aprendizado sempre muito grande, conversar com você, Karina, conversar com você, Tereza, sempre um aprendizado, sempre uma evolução. Com certeza, sair um pouquinho melhor, mais maduro, com um aprendizado novo, após ter acompanhado essa entrevista tão rica, tão grandiosa. Obrigado pela participação de vocês, viu? Grata, Bruno. Beijo. Valeu. Karina Fokumitsu, suicidóloga, Tereza Gouveia Vera, psicóloga, especialista em luto, participaram conosco no JSV Live Show nesta quinta-feira. Agradecendo a você, internauta. Obrigado pela companhia, obrigado pela participação. Estaremos semana que vem em mais uma entrevista aqui no YouTube e também no Facebook. Um abraço a você, uma boa noite, até a próxima.